Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do canal. Eu sou a Maria Rosa, sou professora de Bioquímica. Estamos aqui no YouTube toda terça-feira às 19 horas com aulas novas para você. Então já se inscreve aqui no canal para você receber as aulas novas. Nós estamos em uma série de aulas sobre química orgânica. Por quê? Porque eu gosto de falar, e é real, que a bioquímica fica muito mais fácil quando você sabe a química orgânica. E quando eu falo química orgânica, eu não estou falando daquela química que a gente vê na faculdade, aquela química orgânica densa, né? Eu tive química orgânica 1, química orgânica 2 na minha faculdade, mas não é essa que a gente precisa aqui na bioquímica. A química orgânica que a gente precisa aqui na bioquímica é a química orgânica do ensino médio. E aí é muito difícil você ter tido, eu tive pouquíssima química orgânica no ensino médio. Então, às vezes você não teve, e aí quando você chega na faculdade, o seu professor de bioquímica acha que você teve, acha que tá tudo na ponta da sua língua. E não é verdade, né? Por isso que a bioquímica, às vezes, ela é muito mais difícil. E ela é mais difícil para quem não tem a noção da química orgânica. É por isso que a gente está fazendo essa série de aulas para vocês. Então, vamos lá para nossa segunda aula de química orgânica. A química orgânica que nós vamos falar aqui hoje é a química orgânica, então, necessária para você entender a bioquímica. As ligações do carbono. O que estuda a bioquímica, afinal, né? Bioquímica, como o próprio nome já diz, é a química da vida. Química da vida, né? Bio é vida. E o que é a química da vida? Quais são os tipos? Qual é o tipo de composto que tem dentro de seres vivos? Compostos orgânicos. Então, nós precisamos entender de química orgânica aqui. E uma das coisas que a gente precisa entender são as ligações do carbono. O carbono, como a gente já falou, é a molécula, o átomo, né, mais importante ali para uma molécula ser considerada um composto orgânico. Para ser um composto orgânico, tem que ter átomos de carbono. E aí, quando esses átomos de carbono se unem ali para formar um composto orgânico, é onde nós temos as cadeias carbônicas. Então, cadeia carbônica é uma sequência dos átomos que formam um composto orgânico. E aí, a maioria, né, a maior parte dessa sequência é feita de carbonos. Por isso que a gente chama de cadeias carbônicas. Então, tudo aqui na química orgânica é feito à base de carbono. Então, vale lembrar que os carbonos são átomos, né? E aí a gente já viu na aula passada a questão da estrutura de um átomo, a questão de quantas ligações o carbono faz. E você lembra quantas ligações o carbono faz? 4 ligações. E aí, tudo isso a gente explicou na primeira aula que a gente teve de química orgânica. Então, com vários átomos de carbono, até mesmo com um só, a gente consegue fazer um composto orgânico. Então, o que é a cadeia carbônica? É a sequência dos carbonos, é a sequência aqui que vai formar esse composto orgânico. Então, aqui a gente tem a cadeia carbônica. Aqui, ó, lembra que a gente tem aqui em cada ponta dessa aqui um carbono também? Então, a gente tem carbonos aqui também, formando um composto orgânico. E também assim, né? Um composto orgânico assim. Então, a gente consegue fazer um composto orgânico tendo carbonos. Tem que ter carbonos obrigatoriamente, beleza? Mas se eu tiver só um carbono, por exemplo, um CH3, CH4, né? Também é um composto orgânico, beleza? Então a gente tem aqui as cadeias carbônicas. E aí existem vários tipos de cadeias carbônicas e nós precisamos classificar essas cadeias carbônicas. Essa classificação é importante porque define muita coisa, muita característica das moléculas. Tudo aqui na bioquímica, quando algo é classificado, quando a gente fala de classificação, o que é uma classificação? Pensa que você está numa missa. E aí você chegou na missa e você vai, tá tendo um encontro lá de homens e mulheres. Então vai ter uma classificação. Homens vão para um lado, mulheres vão para o outro. O que é isso? É uma classificação. Por que eu dei esse exemplo aqui? Classificação é quando as coisas que são parecidas são colocadas no mesmo grupo. Então, homens vão para o mesmo lado, mulheres vão para o outro lado. Então, os homens são parecidos, vão para um grupo. Mulheres são parecidas e vão para outro grupo. Mesma coisa aqui.
Na química e na bioquímica, classificações é quando as moléculas são parecidas e aí elas têm uma característica em comum, beleza? Não só em relação à estrutura, mas em relação também a algumas funções que ela pode ter. Então, olha só, para classificar, nessa classificação das cadeias carbônicas, nós podemos classificar quanto à forma, então aquelas moléculas que são parecidas, nós vamos classificar de um jeito. Quanto à disposição, como que essas ligações, como que essas moléculas estão aqui no ambiente, no 3D, ocupando espaço. Quanto à natureza, então, da onde saiu esse composto? Também podemos classificar disso. Quanto à aromaticidade, tem anel aromático, que é aquele anel do benzeno, né, que é bem conhecido. Então, a gente pode classificar também em relação a isso. E nós podemos classificar quanto ao tipo de ligação. É isso que nós vamos frisar aqui. Por quê? Porque o carbono, que faz 4 ligações, ele pode ter uma dupla e 3 simples, 4 simples, uma tripla e uma simples. Existem vários tipos de ligações que o carbono pode fazer. Então, olha só, aqui a gente tem a representação de uma ligação só de ligações simples. Então, o carbono está fazendo 4 ligações simples. Lembra que lá na escola a gente viu que esse tracinho aqui representa uma ligação covalente, que é uma ligação forte, né? Que está tendo aqui um compartilhamento de elétrons com o átomo vizinho. Vou fingir demência aqui e vou colocar um hidrogênio para vocês entenderem. Essas ligações simples nós chamamos de sigma, tá? Agora, como o carbono faz 4 ligações, nós podemos ter moléculas, então, só com ligações simples, ou então o carbono fazendo alguma dupla. Se ele tem que fazer 4, ele pode também fazer uma dupla e 2 simples. E aí, se a ligação simples é chamada de sigma, a segunda ligação dessa dupla é chamada de pi, tá? Isso a gente também vê bastante. Isso aqui, é sigma ou pi, não importa muito aqui para bioquímica. Importa a representação, se vai ter duplas ligações ou não. Ou então podemos ter então ligações triplas. E aí então é uma ligação simples com uma ligação tripla. Sendo tripla, uma ligação dessas três é sigma e as outras duas são pis, tá? Qual que é a importância aqui para a bioquímica? Saber o que significa uma cadeia saturada ou insaturada. Nós precisamos entender o que significa saturação. Por quê? Todas as vezes que o carbono só fizer ligações simples, só ligações sigmas, a cadeia carbonada ali, a cadeia dos carbonos, né? Igual a gente viu aqui, a cadeia carbônica, é uma cadeia saturada. Então, ela está toda saturada. Eu já vou te explicar por que tem esse nome. E quando tem alguma dupla ou alguma tripla, quando tem alguma ligação pi, é uma cadeia insaturada. Como que eu gravo isso? Eu tenho um macete que eu gosto de ensinar para os meus alunos para que ninguém consiga esquecer depois. Tá vendo que tem esse N aqui no insaturada? Essa perninha do N sempre me lembra uma ligação dupla. Então, todas as vezes que tiver uma ligação dupla no meio da cadeia carbônica, essa cadeia é insaturada, beleza? As ligações que são sigmas são sempre mais fortes que as ligações que são pi, tá? Então, é mais forte uma molécula ali que tem 4 ligações sigmas do que um carbono que está ligado por 4 ligações sigmas do que alguma que está ligada por pi. De onde vieram os termos saturado e insaturado? Cara, isso aqui é sensacional. Se você entender isso aqui, você já entendeu muita coisa aqui na bioquímica. Olha só, saturado, não parece uma palavra assim, tá cheio, tá? Nossa, ele tá saturado, tipo, cansado, cheio de trabalho, cheio de coisa. Isso é a mesma coisa aqui. Isso significa que saturado é um carbono que está cheio de hidrogênios. Ou seja, esse termo saturado ou insaturado veio da quantidade de hidrogênios que uma cadeia carbônica possui em relação à quantidade que ela pode ter. Então, por exemplo, eu tenho aqui essa molécula de 2 carbonos.
ela tá com o máximo de hidrogênios que ela pode ter, ó. 6 hidrogênios. Porque o carbono só faz 4 ligações. Então, tá fazendo um aqui, e mais 3 aqui com hidrogênios. Esse outro tá fazendo outro aqui, e mais 3 aqui com os hidrogênios. Não pode ter mais hidrogênios aqui. Então, ela tá saturada de hidrogênio. Ela tá cheia de hidrogênio, tá cansada de hidrogênio. Ela está saturada, é daqui que veio. Então, é onde tem o máximo de hidrogênios que uma molécula pode ter, baseado na quantidade de carbono que ela tem. Porque se tivesse mais um carbono aqui, a gente conseguiria colocar mais hidrogênios. Como só tem 2, ela só pode ter 6 hidrogênios, porque o carbono só faz 4 ligações. Agora, insaturado, insaturado não está cheio ainda. Então, significa que se eu tenho 2 carbonos, tem um hidrogênio aqui, um hidrogênio aqui, um hidrogênio aqui, um hidrogênio aqui. Só tem 4. Então, não tá cheio, porque poderia ter 6. Entende? Então, insaturado é aquela molécula que ainda poderia ter mais hidrogênios se, presta atenção aqui, se não tivesse essa dupla aqui no meio. Então, por conta de ser insaturado, de ter ali hidrogênios em menos quantidade, obrigatoriamente esse carbono precisa ter uma dupla ligação, porque o carbono faz 4. Se ele está fazendo ali com os hidrogênios e está faltando hidrogênio ali, obrigatoriamente, para ele ser estável, ele tem que fazer uma ligação com ele mesmo. Então, por isso que aqui aparece uma dupla. Mesma coisa se for uma tripla. Esse também é insaturado, porque ele tá, poxa, só tem 2 hidrogênios nessa estrutura. Ele não tá cansado, ele não tá cheio de hidrogênios. Mas, por conta disso, obrigatoriamente ele tem que ter uma tripla ligação. Porque esse carbono aqui só tá fazendo um com um hidrogênio e esse um com o outro hidrogênio. Se o carbono faz 4, obrigatoriamente tem que ter uma tripla ligação entre esses 2 carbonos. É complexo, né? Mas é muito legal você entender que saturado significa que ele está cheio de hidrogênio. O máximo que pode ter nessa molécula é o que tem. Então, aqui a gente entra em somente ligações simples. Saturado é somente ligações simples. E aí, no insaturado, como eu falei para vocês, né? O macete lá, lembra que essas perninhas do N são duplas. Também pode ser tripla, então a gente pode considerar esse I aqui uma tripla, talvez? Não sei. Eu prefiro só pensar na perninha do N aqui, que eu acho mais viável. É difícil a gente encontrar moléculas na bioquímica, né, com uma tripla ligação. Então, compreender os tipos de ligação do carbono é essencial. Por quê? Porque entendendo a estrutura da molécula, a gente consegue entender se ela é reativa, a gente consegue prever e controlar reações químicas, a gente consegue prever também as propriedades fisicoquímicas. Como assim? Se uma molécula tem um alto ou baixo ponto de fusão, vocês lembram o que era ponto de fusão? É o ponto do derretimento, em que a molécula passa do sólido para o líquido. Ponto de ebulição, densidade, solubilidade, se essa molécula é mais solúvel ou não. Isso influencia muito, essas propriedades influenciam muito dentro da bioquímica. Por exemplo, os ácidos graxos, que são lipídios, né? É um tipo de lipídio que a gente tem. Ácido graxo pode ser saturado ou insaturado. Tá escrito errado aqui, tá? É insaturado. Eu amo esse corretor, gente. Toda vez que vai escrever insaturado, fica instaurado. Maravilhoso. Então, olha só. Ácido graxo pode ser saturado ou insaturado. Então, o ácido graxo, ele é aqui, ó, um ácido carboxílico. E aí nós teremos outra aula para falar de funções orgânicas. E aqui um hidrocarboneto, que só tem carbono e hidrogênio. Tá vendo que essa sequência aqui, né? Então, cada pontinha tem carbonos com hidrogênios. Aqui é saturado ou insaturado? Saturado, não tem nenhuma dupla ligação, certo? Então, os ácidos graxos, eles podem ser saturados ou eles podem ter alguma insaturação nessa cadeia. E aí eles são insaturados. Então, tem dupla ligação, é um ácido graxo insaturado. E olha como que fica a conformação espacial dessa estrutura. Vendo que aqui, ó, esse aqui que é saturado, ele é retinho. Retinho, ó. Lindo para baixo. Retinho.
Agora, esse aqui do lado, que é insaturado, ele faz uma curva, tá vendo? Ele não é reto, ele faz uma curva aqui, né? Ele é dobrado, basicamente. Isso muda demais a característica físico-química dos lipídios. Por quê? Porque quanto maior o número de insaturações, quanto mais duplas tiverem aqui nessa cadeia, mais torto ele é. Então ele vai ficando assim, ó, uma molécula assim, toda torta, toda esquisita. Isso diminui o ponto de fusão. O que que isso significa? Pode definir se esse ácido graxo vai ser um óleo ou uma gordura. Qual que é a diferença do óleo e da gordura? Os dois são lipídios. A diferença entre eles é o ponto de fusão. Ele é líquido em temperatura ambiente ou ele é sólido em temperatura ambiente? Quanto menor o ponto de fusão de um lipídio, ele vai ser líquido. Olha só, quando a gente fala de lipídio, os lipídios eles nunca estão sozinhos, eles sempre estão juntos com outros lipídios. Então aqui, ó, nós temos um monte de ácido graxo saturado, tá vendo aqui? Só retinho, ó. Tal. Tá vendo que fica perfeito aqui, ó, esse empacotamento? Fica um muro bem certinho. Então, um consegue ficar bem certinho em cima do outro aqui. Isso faz com que essa interação que ocorre entre um ácido graxo e outro seja uma interação muito forte, porque eles se empacotam, que a gente chama, perfeitamente. É bem bonitinho, eles gostam de ficar bem pertinho do outro, bem dormindo de conchinha. Agora, se é um ácido graxo insaturado, como faz essa curva aqui na estrutura que a gente viu, ele não consegue ter esse empacotamento perfeito, ele não consegue ficar um do ladinho do outro. Então, as interações que acontecem aqui, ó, são interações mais fracas. E é isso que determina que as gorduras são sólidas e os óleos são líquidos, por conta do ponto de fusão. Esse aqui, como ele tem mais insaturações, o ponto de fusão dele é menor. Ah, não tô entendendo esse negócio de ponto de fusão. Vou dar um exemplo. Não sei de onde você é, mas aqui em Maringá, que é onde eu moro, a média de temperatura do ambiente é 25 graus. Então vamos por aí, 25 graus. Ok? Tá. Vamos supor que eu tenho um lipídio que o ponto de fusão dele é 30 graus. Beleza? Então, o que que significa isso? Em 30 graus, ele vai derreter, ele vai passar do sólido para o líquido, em 30 graus. Se eu estou num dia 25 graus, ele está sólido ou líquido? Ele está sólido, porque eu ainda não atingi o ponto de fusão. Agora, se eu tenho um lipídio que o ponto de fusão dele é 15 graus, em 25 ele vai ser sólido ou líquido? Ele vai ser líquido, porque ele derreteu no 15. E aí, em 25, ele já está derretido faz tempo. É isso que determina o óleo da sua casa ser oleoso e a gordura da carne ser sólida. Quando a gente deixa ali a carne, né, a gente consegue ver a camada sólida da gordura. Por quê? Porque o ponto de fusão da gordura da carne é muito alta. Então a gente precisa aquecer isso para conseguir derreter essa carne. É por isso, agora eu vou descobrir quem são os cozinheiros que estão aqui, hein? Quem lava a louça em casa, quem cozinha, sabe que para a gente lavar uma panela de gordura, o que que a gente tem que fazer? Ferver uma água. Ou você ferve a água direto na panela, ou você ferve uma água separada e depois joga na panela. Porque senão a gordura não sai. O que que você está fazendo com essa gordura que está ali? Você está derretendo ela, basicamente, não é? Então você está jogando uma água quente para elevar a temperatura dessa gordura e aí você atinge o ponto de fusão dessa gordura, ou seja, você faz com que aquilo que estava sólido derreta, fique líquido. E aí é muito mais fácil de limpar, porque aí o sabão vem, consegue remover ali a parte lipídica e leva embora junto com a água. Então é por isso que você precisa aquecer a panela de gordura na sua casa para lavar. Você faz isso na sua casa? Comenta aqui nos comentários para eu saber quem que são os cozinheiros e os lavadores de louça que estão aqui com a gente.
Um outro ponto muito importante é entender por que que a gordura do peixe é boa e a gordura da carne vermelha não é boa. Já se perguntou isso? Ah, diz que não pode comer gordura saturada, que é gordura animal. Mas e o peixe? Peixe pode? Por que como que pode isso? Aí que entra também a classificação da cadeia carbônica. Porque o lipídio do peixe, ele é poliinsaturado. Então, o que que significa poli? Tem muitos. Muitas o quê? Duplas ligações. Então, ele é poliinsaturado. Se ele é insaturado, ele é sólido ou líquido em temperatura ambiente? Líquido. Agora, a gordura da carne, que é aquela gordura que a gente vê, ela é rico em gordura saturada. E aí, saturada, então, é sólida em temperatura ambiente. Então, isso causa o quê? Vamos pensar o seguinte: gorduras saturadas, se são sólidas em temperatura ambiente, como que elas serão no nosso organismo? Também serão sólidas. E é por isso que nós temos o problema de aterosclerose, de gordura na artéria, de gordura na veia, quando existe o consumo exagerado de gordura saturada. E a gordura saturada, ela não está só nas carnes, ela também está em muitos chocolates, em muito produto industrializado. Então, justamente por isso, por ser sólidas em temperatura ambiente, que é onde acontece o entupimento de artérias e veias. Porque essa gordura saturada, ela tem um ponto de fusão bem alto. Então, ela vai ser sólida em temperatura ambiente, sólida dentro da gente também. Então, você já pensou ter uma coisa sólida ali no meio da sua artéria? Como que o seu sangue vai passar? E aí vai entupindo as veias e artérias, que é onde acontece riscos, né, de AVC, de infarto, por conta disso. Então, tem que tomar muito cuidado com a gordura saturada. Tem que ser bem, assim, equilibrado, tá? E, além disso, consumir mais lipídios insaturados, que são os lipídios do peixe, do azeite. Nós também precisamos ingerir os lipídios essenciais, que são aqueles que nós não produzimos, mas que nós precisamos para a produção de hormônios dentro da gente. E a gente obtém eles através desses lipídios poliinsaturados, que é o ômega 3, o ômega 6 e o ômega 9. Beleza? Então, nós vamos continuar com essas aulas de química orgânica. Essa foi a segunda aula e eu vejo você na próxima aula. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal para receber a notificação da próxima aula. Vejo vocês lá. Beijo!